Boa noite a todos, meu nome é Juliana. O Thiago me chamou para falar para vocês um pouquinho sobre como é que é a carreira acadêmica para um psicólogo. Antes de falar isso, eu só quero lembrar que, na verdade, eu exerço outras funções na área da psicologia, então eu clinico, eu faço avaliação, eu dou treinamento. Então, na verdade, o mestrado, ele ocupa uma parte do meu trabalho, eu não tenho dedicação exclusiva, ok? Isso é importante lembrar porque caso vocês queiram uma bolsa de mestrado, tem que ter dedicação exclusiva. Esse é um dos exemplos, tá? Então, qual é a função de um mestrando? Bom, a função de um mestrando, na verdade, é pesquisar. É isso que um mestrando faz. Você tem como função principal, em 2 anos, você tem que constituir uma pesquisa inteira, então começo, meio e fim, tem que bolar uma ideia, tem que aplicar essa ideia, então ir a campo, coletar alguma coisa se for necessário, e depois tem que discutir e concluir, tá? O mestrado são 2 anos, o doutorado são 4 anos e o pós-doutorado são 6 anos, tá? Então, a responsabilidade principal é constituir essa pesquisa dentro dos moldes científicos, isso é importante lembrar. Então, tudo tem que estar muito bem embasado em uma teoria, essa teoria ela tem que ser forte no campo, a forma que você pesquisa e a forma como você vai avaliar isso tem que ser consistente, replicável, todas aquelas coisas da ciência que a gente já sabe. A rotina de um mestrando se constitui basicamente de assistir às aulas e dar continuidade no projeto. Agora, atualmente, assim, no Brasil, a gente tem visto uma atribuição maior também para a gente divulgar essa ciência de uma forma mais palatável para o público, né? Então, não constitui uma responsabilidade fixa, então não vai estar lá no seu contrato de mestrado que você tem que divulgar cientificamente, mas, sim, divulgar para a população, mas é uma das coisas que a gente tem voltado a atenção nos últimos anos, tá? Então, você vai para as aulas, tem uma grade curricular específica, então cada departamento, então cada mestrado vai ter a sua grade curricular, tá? Isso é importante. Então, eu faço mestrado na psicobiologia da Unifesp. Lá a gente tem que assistir estatística, a gente tem que assistir neurociências, tem toda uma grade certinha. Se eu for fazer um mestrado em algum departamento da USP, provavelmente essa grade curricular vai ser diferente, tá? Então isso é muito importante de lembrar. Os principais desafios dessa especialidade, eu acredito que seja gerir o tempo. Porque quando você vai fazer uma pesquisa, mesmo que você tenha um orientador, um co-orientador, eles estão ali para te dar um grupo de estudos, eles estão ali para te dar um suporte, tá? Então isso é muito importante, você acaba pesquisando sozinho, né? Eu sinto que a academia, ela muitas vezes é um local solitário, então você tá com a tua pesquisa. A gente acaba participando do grupo, a gente vai se unindo nisso tudo, mas o trabalho mesmo, então sentar e escrever, é você que faz. E um dos desafios principais é que no contexto brasileiro a academia tem sido descredibilizada, então isso também é uma questão. Muitas vezes, quando você segue essa carreira exclusivamente, você sofre muito estigma na sociedade, como aquele que, então você não sabe o que vai fazer, vai continuar estudando, todas essas questões, assim. Isso não acontece muito comigo, porque eu faço outras funções, mas eu vejo muito nos meus colegas da academia, tá? As mudanças positivas que eu acredito que o processo acadêmico faz é que a gente, na verdade, está criando coisas para a sociedade, né? Então, a gente está pesquisando coisas para melhoria da qualidade de vida. Isso eu acho importantíssimo. E é muito interessante você ver as pequenas melhorias que cada campo vai gerando, entende? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. E eu acho que quando você pensa em seguir a carreira acadêmica, você tem que ter em mente isso, que muitas vezes você vai ter que lidar com a frustração. Porque por mais que você tenha pensado no teu projeto super bem, que você tenha coletado direitinho, que
que você tenha feito tudo certinho. Pode ser que a sua pesquisa não comprove a hipótese que você tinha. Então, lidar com a frustração é muito importante também. Muitas vezes a gente acaba não tendo o resultado que a gente quer, com tanto tempo de esforço. Muitas vezes, assim, no pós-doutorado são anos de esforço que você dá para aquilo e acaba não se tornando a verdade que você queria, né? Então, lidar com a frustração e lidar com, muitas vezes, estar errado é importante no mestrado. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que a maioria dos mestrados, eles têm uma coisa que a gente chama de período probatório, que é um tempo antes de entrar no mestrado que você tem que estar dentro de algum grupo. Então, por exemplo, eu estudo sociocognição lá na psicobiologia. Lá a gente tem um grupo de estudos que estuda isso. Então, são vários mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos que pesquisam alguma coisa dentro da sociocognição. Então, eu tenho que ir para esse grupo de estudos durante 6 meses. Alguns mestrados são mais, então de 6 meses, tem de 6 meses, tem de 3 meses, tem de 1 ano, depende para qual você vai. Então, depende da faculdade, depende do departamento que você vai. Depois desses 6 meses, eu posso prestar a prova, tá? Quando eu presto a prova, eu tenho, na psicobiologia pelo menos, a gente tem uma prova de conhecimentos e a gente tem que também comprovar a proficiência em pelo menos uma língua. Normalmente o inglês, mas pode ser o inglês ou o espanhol. Por que isso? Porque, na verdade, na academia a gente acaba conversando muito com outros países, né? Então a gente tem que ler muita coisa em inglês, a gente tem que muitas vezes conversar mesmo com outros grupos de estudo de outros países. Então o inglês ele acaba sendo imprescindível, mesmo para publicação, tá? Uma outra coisa interessante na carreira acadêmica é que a gente pode fazer internacionalização. Então, você está no mestrado, você pode pleitear para fazer 1 ano ou 6 meses ou algum tempo desse mestrado, desse doutorado, desse pós-doutorado fora do país, se isso se encaixar na tua pesquisa. Então, a gente tem algumas provas que a gente faz para fazer essa internacionalização. Não é todo mundo que faz, mas é interessante, ok? Eu acredito que seja isso. Obrigada e boa sorte para vocês.